Você já sentiu que sua simples presença muda o ambiente? Como se algo em você falasse antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Talvez você já tenha notado olhares atravessados, silêncios que se instalam quando você chega, ou aquela sensação de estar em constante desacordo com o mundo, mesmo quando não há conflito algum. É como se algo invisível em você desafiasse o que está à sua volta. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma compreensão profunda sobre por que a sua existência pode ser tão impactante a ponto de assustar. Vamos explorar como, segundo Carl Gustav Jung, aquilo que você emana não é apenas presença, mas verdade encarnada. E como isso, mesmo que você não perceba, pode se tornar um portal para algo maior, algo que o mundo muitas vezes evita. Se esse tema ressoa com você, já curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que também sente essa sensibilidade aflorada e deixe nos comentários o que sua própria presença tem revelado. Agora respire fundo e venha comigo. Há uma força em nós que antecede a fala. Um campo sutil mais real que se comunica antes do toque, do gesto, do som. Jung chamou isso de self, o centro organizador da psique, onde nosso ego se rende à totalidade do ser. Quando alguém começa a viver alinhado com esse centro, não com máscaras, não com desejos emprestados, mas com sua essência mais íntima, algo muda. A energia se refina, a presença se intensifica e o mundo ao redor reage. Só que o mundo não reage apenas com admiração. Às vezes, ele reage com medo, porque sua existência, quando alinhada com a verdade, se torna um espelho, e nem todos estão prontos para se olhar com honestidade. A verdade é que você não precisa dizer nada para desestabilizar uma mentira. Basta ser. Sua existência autêntica, integrada, começa a emitir uma frequência que revela o que está desalinhado. Isso pode parecer belo em teoria, mas na prática é um processo solitário, desafiador e muitas vezes desconcertante. Você se torna um campo de ressonância, e onde há dissonância, haverá resistência. Jung dizia que cada um de nós carrega uma sombra, o conjunto de tudo aquilo que reprimimos, escondemos ou rejeitamos em nome da aceitação. Quando você se apresenta sem essas máscaras, com sua alma despida e os olhos limpos de verdade, você se torna perigoso para o inconsciente coletivo. Não porque oferece ameaça real, mas porque representa o que muitos evitaram sentir. E isso assusta, mas veja bem, não assusta por maldade, assusta porque desperta. Assusta porque toca em feridas que estavam bem protegidas sob o verniz das convenções. Assusta porque traz luz, e nem todos querem abrir os olhos. Quando sua presença irradia verdade, ela começa a atuar como um portal. Abre passagens para o não dito, convoca memórias, evoca símbolos adormecidos. É como se sua alma falasse direto com a alma dos outros, sem pedir permissão. E então, algo se agita. Você percebe olhares que se desviam, sorrisos tensos, conversas interrompidas. Algumas pessoas se aproximam com fascínio, outras se afastam sem motivo aparente. Mas há motivo. O motivo é vibracional, é psíquico, é arquetípico. Sua energia não está mais no plano da personalidade. Ela passou a tocar o campo simbólico. E nesse campo a linguagem é outra. A presença se torna verbo. Não é raro que, ao seguir esse caminho, você se sinta fora de lugar, como se sua alma tivesse acordado antes do tempo, como se carregasse nos olhos uma saudade de algo que o mundo ainda não reconhece. Mas não se engane, essa sensação não é um erro. Ela é o sintoma de uma consciência que se descolou do véu da ilusão, e uma vez que os olhos veem, não podem mais desver. Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho de retorno ao self, é por natureza um rito de passagem, um tipo de renascimento espiritual que exige atravessar o deserto interior, confrontar os próprios demônios e abraçar as partes perdidas da alma. Esse caminho, ao ser trilhado, começa a emanar uma frequência que não pode ser disfarçada. E quando essa frequência se estabiliza, a aura se torna clara. E clareza, em um mundo que vive de névoas, assusta. Você pode estar se perguntando, por que isso acontece comigo?
Por que minha presença, mesmo sendo gentil, parece provocar tanto desconforto? A resposta não está no que você faz, mas no que você representa. Você representa a possibilidade de viver sem máscaras, e isso, para muitos, é insuportável. Mas há beleza nisso também, porque mesmo que alguns fujam da sua presença, outros se encontrarão nela. Pessoas que estavam no limiar do despertar sentirão em você uma espécie de lembrança do que é ser inteiro. Sua simples escuta será cura. Seu silêncio, um convite à introspecção. Sua firmeza, uma âncora. Sua vulnerabilidade, uma permissão. Você não precisa convencer ninguém. Sua energia fala por si. E como disse Jung, aquilo que é inconsciente busca se tornar consciente. Quando você vive de forma integrada, você se torna um facilitador desse processo nos outros. Ainda que nunca percebam, ainda que nunca digam, ainda que muitas vezes revidem com crítica, julgamento ou distância. Sim, isso assusta. Mas não porque você é perigoso, é porque você é verdadeiro. Com o tempo, você começa a perceber que não está aqui para agradar, nem para caber. Está aqui para ser. E ser no sentido mais pleno e integrado é um ato revolucionário. A verdade que você carrega não nasceu da teoria. Ela foi escavada na pele, nas noites de silêncio denso, nos momentos em que tudo dentro de você implorava por respostas. E nenhuma vinha. Mas algo ficou. Algo cresceu. Algo despertou. Esse algo é o que sua aura comunica. É o que faz com que o ambiente mude quando você entra. É o que torna o ar mais denso, o silêncio mais cheio, o olhar mais demorado. Não é carisma, no sentido comum. É presença. Presença que não busca protagonismo, mas que não pode ser ignorada, porque não vem do ego, vem da alma. E a alma, quando se expressa, não tem volume, tem profundidade. Jung falava da função transcendente, como essa ponte entre os opostos, entre o consciente e o inconsciente, entre a persona e o self. Quando você começa a viver nesse estado intermediário, quando para de lutar contra as partes de si que foram excluídas, quando integra luz e sombra sem negar nenhuma delas, você passa a irradiar algo que poucos sabem nomear, mas muitos sentem. E isso perturba. Perturba porque a maioria das pessoas ainda está tentando manter coesa uma imagem. E sua verdade desorganiza essas construções frágeis. Não por agressividade, mas por coerência. Quando você é inteiro, sem precisar provar nada, você convida o outro, mesmo sem palavras, a olhar para o que ainda não está inteiro, nele. E nem todos querem isso. Nem todos estão prontos. É por isso que você assusta, porque você revela. Sua existência se torna um lembrete silencioso de que é possível viver sem se esconder. E esse lembrete incomoda quem ainda se esconde dentro de si. Mas não se trata de superioridade. Não se trata de missão. Se trata de presença, de continuar escolhendo, dia após dia, viver alinhado com o que é verdadeiro dentro de você. Mesmo que isso afaste. Mesmo que isso não seja compreendido. Mesmo que custe relacionamentos, espaços, seguranças ilusórias. A alma não busca conforto, ela busca inteireza. E é quando você para de pedir permissão para existir que sua energia começa a abrir caminhos invisíveis. Caminhos que não se veem com os olhos, mas que são sentidos na pele, no coração, no campo sutil de quem cruza com você. Você se torna uma lembrança viva de algo que o mundo esqueceu. Que ser quem se é ainda é possível. Talvez você já tenha sentido vontade de se esconder, de silenciar sua luz para não provocar incômodo. Talvez tenha tentado suavizar sua presença, diluir suas palavras, caber em moldes antigos por medo de perder conexões. Mas quanto mais você se nega, mais sua alma se retrai, porque sua existência não veio para agradar. Ela veio para lembrar, para despertar, para transmutar. Sim, você é um portal, um ponto de travessia entre o visível e o invisível, entre o que é dito e o que é sentido, entre o mundo como ele é e como ele poderia ser. Isso assusta, porque aquilo que é limpo, inteiro e verdadeiro, inevitavelmente confronta o que ainda vive em fuga.
Mas aqui está a chave. Você não precisa mais se diminuir. Não precisa mais pedir desculpas por sua intensidade, por sua sensibilidade, por sua visão profunda. A verdade que vibra em você é medicina, mesmo que nem todos estejam prontos para recebê-la. O caminho do despertar é muitas vezes silencioso e solitário. Mas ele nunca é em vão, porque a sua presença toca, e onde toca, deixa sementes. Sementes que germinam quando o tempo amadurece. Você talvez nunca veja os frutos do que provocou, mas o universo sente, a alma coletiva sente. E tudo aquilo que você foi, silenciosamente, vai sendo absorvido por um campo maior, onde nada do que é verdadeiro se perde. Carl Jung nos lembra que o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ao existir com autenticidade, você se torna aquele espelho inevitável. Aquele reflexo que, mesmo desconfortável, aponta para a cura. Seu modo de ser, mesmo quieto, é convite, é ponte, é lembrete. Então, não recue, não esmoreça, não tente caber onde sua alma já se expandiu demais. Você não está aqui para agradar o coletivo adormecido. Você está aqui para lembrar que é possível despertar, e sua simples presença já cumpre esse papel, ainda que o mundo finja não notar. Você é a verdade antes da palavra. É o silêncio que cura. É a luz que não grita, mas clareia. Tudo ao redor. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou eco em algum lugar dentro de você. Talvez um lugar antigo que esperava por esse reconhecimento. Então me diga, você sente sua aura falar antes do seu nome ser dito? Comente aqui abaixo. Minha presença carrega a verdade que não precisa ser explicada. Esse será o nosso selo silencioso entre os que já sentem o invisível. E se este conteúdo tocou sua alma, curta o vídeo, compartilhe com quem caminha no mesmo processo e inscreva-se no canal. Vamos continuar abrindo espaços para que o invisível possa finalmente ser visto. Até o próximo encontro, onde as palavras não serão tudo, mas onde a presença será suficiente.